Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes do Apóstolo do Bem. Vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos o estudo. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos imensamente mais esta oportunidade do encontro e do estudo. Que possamos, elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos encontrarmos em sintonias mais elevadas que nos permitam abrir os horizontes dos nossos pensamentos, do nosso entendimento, dos nossos sentimentos, iluminando as nossas mentes e as nossas almas, angariando as tuas bênçãos benfazejas para nós mesmos, para os nossos lares e para todos aqueles que necessitam do teu amor e do teu amparo. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o tema O Compromisso, que é um capítulo do livro Estante da Vida, pelo Espírito Irmão X, na psicografia do Chico Xavier. Chamados ao concurso fraterno em auxílio de pequeno grupo familiar, fustigado por doloroso caso de obsessão, instrutores amigos nos indicaram alguém no plano físico que poderia colaborar conosco. Alberto Nogueira, a pessoa certa. Médium que reencarnara 36 anos antes, sob o amparo do núcleo espiritual de que partiria a nossa expedição socorrista. Tratando-se de companheiro que ainda não conhecíamos, em sentido direto, meu amigo Saturnino e eu, atendendo à recomendação de companheiros outros, fomos compulsar-lhe a ficha, ou melhor, o processo que lhe dera origem à existência atual, com tarefa mediúnica de permeio. Engolfados na consulta, lemos comovidamente a súplica do próprio Alberto antes do renascimento, ali nas primeiras folhas da curiosa documentação. Então, olha só que interessante, né? Os amigos espirituais, como nós já sabemos, comumente precisam do auxílio dos médiuns encarnados para o auxílio em diversas tarefas, seja nas próprias reuniões mediúnicas e em outros momentos também em que a faculdade mediúnica pode ser útil, já que a faculdade mediúnica nos é dada exatamente para o trabalho com caridade, com Jesus, de acordo com seu evangelho. É uma faculdade que os médiuns mais ostensivos possuem exatamente para poder trabalhar. É uma oportunidade de trabalho, de serviço, de treinar a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Não é algo dado para pessoas especiais, como se elas fossem diferentes. Na maioria esmagadora dos casos, como nós estudamos na doutrina espírita desde o livro dos médiuns, nós vamos observar que, na verdade, na maioria das vezes, os médiuns mais ostensivos são aqueles cujas necessidades de progresso, de evolução, de resgate de muitas faltas do passado são ali trabalhadas através da mediunidade, exatamente como oportunidade de trabalho, de serviço e de desenvolvimento da caridade e do amor. Então, estavam aí os espíritos precisando do concurso deste médium, que era o Alberto Nogueira, o nome que ele então havia recebido na presente reencarnação, mas como eles não o conheciam anteriormente, eles foram procurar saber as condições que deram origem à sua atual reencarnação para poder saber com que tipo de espírito eles estavam lidando. Então, na carta, né, que o próprio espírito agora, com o nome de Alberto Nogueira, havia escrito no plano espiritual quando pediu pela oportunidade da reencarnação, é o que ele disse então nessa carta, nesse pedido. Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente, e por isso rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, de modo a resgatar minhas faltas. Pequei contra as leis de Deus, ó divino tutor de nossas almas, e fomentei intrigas nas quais, a mando meu, pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade de que me assenhoreei, por atos de rapina, e perverti a inteligência, patrocinando o furto e o crime,
a espalhar a fome e o sofrimento entre os meus irmãos da humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. A carta ainda não terminou, mas nós já identificamos aqui na abertura da carta que trata-se de um espírito esclarecido no sentido de conhecer as faltas pretéritas, da necessidade da reencarnação e da necessidade do reajuste. Não é um espírito revoltado, não é um espírito rebelde, já estava ciente da necessidade da reencarnação e não só isso, ciente da necessidade de reparação das inúmeras faltas graves que ele cometeu em encarnações anteriores. Então ele já estava sabendo desta necessidade de resgate e pedindo pela oportunidade de resgatar, ou seja, completamente disposto a resgatar estas faltas cometidas no passado a fim de progredir como espírito, como é o destino de todos nós, né? O progresso, a lei de progresso, como nós estudamos na terceira parte de O Livro dos Espíritos, a necessidade do progresso intelectual e moral, para que possamos, então, alçar rumo a planos, né? A orbes, a mundos mais elevados. A carta, então, continua da seguinte maneira: quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente e a veste que agasalhe as feridas que mereço. Se julgardes mais conveniente a minha depuração, dai-me a loucura ou a cegueira para que eu possa expiar minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Então, olha só, ele sabia que as faltas dele eram tão graves no passado, como ele mesmo disse, né, dezenas de pessoas que acabaram perecendo por conta dos atos, entre as mais outras, né, que foram levadas à penúria, etc., como vimos na abertura, que ele já imaginava, inclusive, o tipo de expiações que ele precisaria passar na encarnação, na reencarnação que ele estava pedindo, para poder conseguir depurar essas faltas. Ou seja, tinha uma noção razoavelmente apurada sobre a lei de causa e efeito também. Então, olha só que interessante. Não só esclarecido a ponto de pedir por uma nova encarnação com ciência da necessidade de resgate dessas faltas, como também uma certa noção da lei de causa e efeito, sabendo que a expiação, provavelmente, na visão dele, deveria ser dolorosa de corpo e alma o suficiente para que ele fosse capaz de resgatar todas essas faltas. E a gente já fica pensando, né, qual de nós, de repente, daria conta de qualquer uma dessas coisas aí que ele pediu. Né? Imagina, né, a gente conhece aí as colônias, né, dos hanseníacos, a gente, né, conhece, né, pessoas com a deficiência visual, com a deficiência cognitiva ou a demência. Então, imagine aí essas coisas todas. Né? Nós já conhecemos esse tipo de provas e expiações. E é o que ele estava disposto a sofrer para poder conseguir reparar as faltas que ele já tinha consciência da necessidade de reparação. E ele continua: compreendo a extensão de meus débitos, e se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão, seja através de calvários morais ou pelos mais detestados tormentos físicos. Valei-me, Senhor, e dai-me novo corpo na terra. Quero chorar, lavando com lágrimas de fogo as nódoas de meu passado e expor-me às mais duras humilhações, a fim de regenerar minha vida. Senhor, concedei-me as aflições de que me vejo necessitado e anulai em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me padecer, mas fazei-me viver novamente entre os homens.
quero corrigir-me, recomeçar. Bendito seja o vosso nome, Senhor. Bendita a vossa mão que me salva e guia. Então, olha só como que ele termina essa súplica, né? Pedindo estas expiações para poder se redimir, para poder resgatar as faltas, inclusive sabendo das nossas expressões íntimas de quando reencarnamos e esquecemos aquilo que pedimos, de que elas fossem graves ou sérias o suficientes para que ele não tivesse sequer possibilidade de reação. Ou seja, não pudesse gerar ali nele, né, a revolta, a rebeldia, a fim de que ele pudesse fazer algo em relação à expiação ou às expiações de que ele precisava para poder se redimir. Então ele tinha aí, como a gente está vendo, uma noção bem grande sobre as necessidades dele e o interesse sincero em se redimir. E aí, então, Irmão X diz para nós que por baixo do requerimento comovedor vinha a assinatura daquele que adotava agora no mundo a personalidade de Alberto Nogueira e logo após lia-se o magnânimo despacho da autoridade superior que determinava em nome do Cristo de Deus. Então, olha só, ele efetivamente conseguiu a reencarnação, já fazia 36 anos, então ele já estava com 36 anos aqui na Terra, de reencarnado, desde este momento da súplica, que nós não sabemos quanto tempo demorou até a preparação da reencarnação, mas reencarnou e já fazia 36 anos. E ele teve uma resposta também em forma de carta à súplica dele, determinando como seria a reencarnação dele. Ou seja, daquilo que ele pediu, o que foi determinado que acontecesse na reencarnação dele. Nós já imaginamos, então, considerando que irmão X e o irmão Saturnino estão indo buscar o auxílio dele como médium para poder auxiliar a irmã obsediada, como foi dito lá no início, de que ou talvez nenhuma, ou as expiações foram mais brandas no sentido daquilo que ele pediu. Lepra, cegueira, demência, penúria extrema. A gente já percebe então que provavelmente nenhuma dessas coisas foi determinada para a encarnação dele. Vamos ver o que foi determinado então, de acordo com a sabedoria e a misericórdia divinas expressadas aí pelo despacho da autoridade superior que pôde fazer isso em nome do Cristo de Deus. Então, a resposta. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com a obrigação de dar, pelo menos, 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante a resposta. E em meio a tanto sofrimento físico e moral que a gente vê no mundo, a gente fica até admirado de perceber o quão pouco nós compreendemos sobre a misericórdia divina atuando em nosso favor. Porque é certo que nós vemos aí os nossos companheiros pelo mundo afora em situações de penúria extremas, em todos os campos, que sempre a maioria de nós fica refletindo que tipo de débitos ou que tipo de provações, de expiações essas pessoas estão resgatando de suas dívidas das reencarnações pretéritas, considerando que nós estamos no mundo de expiações e provas e, portanto, a maioria esmagadora de nós não é de espíritos esclarecidos e regenerados, muito longe disso. Todos nós extremamente devedores para com a lei divina. Logo,
Nós que estamos dentro de uma zona razoavelmente confortável em termos de saúde, em termos de cognição, em termos de possibilidades, olhamos para os nossos companheiros, por exemplo, nas colônias de ranceníacos, como falamos, em casas como Caminhos para Jesus, aqueles que estão em orfanatos, asilos, etc., as pessoas nas ruas sem ter o que comer, sem ter com o que se cobrir nas noites frias, as pessoas com demência e outros problemas diversos de saúde, às vezes gravíssimos, sem cura, sem possibilidade de tratamento, sem condições, a gente fica, é quase inevitável a gente ficar pensando, né? Meu Deus, né? Por que essas pessoas pediram esse tipo de reencarnação ou por que esse tipo de reencarnação foi programado para essas pessoas? Lá no livro dos Espíritos é interessante nós nos lembrarmos, já que estamos estudando, que diz que o nosso livre-arbítrio consiste na escolha da natureza das provações que devemos enfrentar quando encarnamos. É aí que consiste o nosso livre-arbítrio. Olha que interessante. Nós podemos escolher a natureza das nossas provações. E é por isso que esse companheiro teve a liberdade de escrever esta carta, considerando o nível de consciência que ele já possuía de suas faltas, não estando rebelde nem revoltado. Então, obviamente, o livre-arbítrio se amplia, porque não estando revoltado nem rebelde, não querendo fazer aquilo que a lei divina determina, o livre-arbítrio se expande para poder, então, escolher a natureza dessas provações. E ele estava ali escolhendo, fazendo esse pedido. E a resposta, como a gente está vendo aqui, pela misericórdia, como a carta já abre em resposta, falando da misericórdia do Senhor, já estava falando para ele uma outra coisa, determinando uma outra possibilidade, considerando esse nível de esclarecimento que ele já possuía. Então, olha como é perfeita a lei divina, abrangendo infinitas possibilidades das quais nós, aqui reencarnados, mesmo estudando a doutrina espírita, sequer conseguimos imaginar, na maioria das vezes, considerando a diversidade de provações e expiações que nós vemos ao nosso redor, ou nós mesmos, todos os dias. E a gente já começa a observar, e por isso falei sobre a posição dos médiums quando iniciamos o estudo. Que na maioria esmagadora das vezes, como vemos na obra espírita, na literatura espírita, os médiums não são pessoas especiais, melhores do que nós, muito boas, né? Com obviamente as raras exceções que conhecemos, mas são pessoas em débitos, muitas vezes gravíssimos, de necessidades gigantescas, precisando resgatar e se redimir através do amor, do trabalho, do estudo, do autoaprimoramento, do evangelho com Jesus em favor daqueles que estão ao seu redor, encarnados e desencarnados. Esse trecho aqui já deixa isso mais uma vez muito claro para nós, dentro daquilo que nós estudamos na literatura espírita. Porque, na maioria das vezes, pessoas de fora da doutrina espírita que simpatizam com a doutrina espírita de alguma forma, ou muitas vezes quem está iniciando na doutrina espírita, ainda sem um estudo sistematizado sobre a mediunidade em O Livro dos Médiuns e nas obras subsidiárias falando sobre a mediunidade, costumam considerar os médiuns como pessoas, vamos dizer assim, especiais, né? Quase que como uma leve idolatria, digamos assim, né? De colocar essas pessoas em um pedestal como se elas fossem especiais e melhores do que outras pessoas. São espíritos como nós, com uma faculdade que lhes foi dada para o trabalho, para o resgate de de seus débitos passados, para poder estudar, para poder se aprimorar, ganhar disciplina, como Emmanuel sugeriu para Chico Xavier no início de seu trabalho, né? Emmanuel disse para Chico Xavier que ele precisaria de 3 coisas muito importantes para poder iniciar
a trajetória dele com a mediunidade, junto com Jesus, que era disciplina, disciplina e disciplina. E para quem aí, né, lê as obras de Chico Xavier, sobre a vida de Chico Xavier, viu, né, todos os perrengues, né, todos os problemas, todas as dificuldades que ele enfrentou ao longo da vida, ainda que já um espírito em caminho acelerado de ascensão, de progresso, por conta desse esforço próprio da disciplina, do estudo, da dedicação a sacrifício, né, da sua própria, as suas próprias custas, né, em sacrifício, para poder atender, para poder socorrer, para poder amar. A gente vê que foi uma vida bastante difícil. O mesmo com outros médiums desse tipo, como Divaldo Franco, Raul Teixeira. Então a gente vê que não é algo nem de longe simples. Né? E a grande maioria dos médiums encarnados, né, no planeta, especialmente aqui no Brasil, dentro da doutrina espírita, que é onde ela veio a florescer, sob decreto de Jesus, nós vamos encontrar os médiums, né, pessoas como nós mesmos, nas necessidades do dia a dia, do trabalho, das tarefas, do ganha-pão, da família e de várias outras coisas, e lidando ali também com a mediunidade. E aí nós vamos observar como essas pessoas estão lidando com a mediunidade. Considerando então, como a gente está vendo aqui, que com certeza foi um desses decretos de misericórdia do plano superior para poder endossar uma nova reencarnação, pedindo o resgate, a redenção desses espíritos através do trabalho com amor. E aí a gente já vê o tamanho desta responsabilidade. Porque olha só, se nós formos olhar, de repente, muito melhor, já que é misericórdia divina, como a carta abre aqui, vir com a mediunidade, com as necessidades, né, normais de qualquer criatura, como está dizendo aqui, com a necessidade de reequilíbrio, aprimoramento, mas sendo médium espírita, podendo doar, né, ou devendo, neste caso, doar 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos irmãos necessitados na Terra, em serviço de consolo, de instrução, como instrumento dos bons espíritos. Olha que interessante, né? Como instrumento dos bons espíritos que estarão ali endossando e auxiliando a tarefa desses médiuns que se dedicam a esse tipo de trabalho para a sua própria redenção. Né? Então aí nós lidamos também com a questão da humildade versus vaidade, né? Ou seja, esse trabalho é em nome de Jesus. Eu sou apenas um instrumento ainda humilde, em crescimento, em necessidades. E daí nós vamos ver em O Livro dos Médiuns sobre a obsessão, especialmente a obsessão de fascinação, quando a vaidade, o orgulho daquele médium, porque o orgulho ainda está extremamente enraizado em todos nós, como diz o próprio Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. O orgulho e o egoísmo, como chagas da humanidade, é aquilo exatamente que nos classifica como espíritos imperfeitos em um mundo de expiações e provas, ao qual só migraremos para um mundo de regeneração quando aniquilarmos completamente essa chaga de orgulho e egoísmo. Então é exatamente aí o ponto central da nossa imperfeição e a necessidade, neste caso, deste reequilíbrio e do trabalho em função dos outros em nome de Jesus, que é a tarefa da caridade. Conforme Jesus a entendia, a questão de O Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Aí está o verdadeiro sentido da caridade, conforme Jesus entendia. Gravem isso, que isso vai ser importante aqui no continuar da leitura desse capítulo. Caridade. O que é caridade de fato, conforme Jesus entendia? A pergunta que Kardec faz para os espíritos em O Livro dos Espíritos. E aí repetimos a resposta. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, olha só, isto é um serviço de caridade, já que o trabalho dele como médium espírita, a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos irmãos necessitados da Terra.
consolando-os e instruindo-os, na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso modelo e guia, conforme resposta em O Livro dos Espíritos também. Então, nós já imaginamos aqui, né, já está todo mundo respirando aliviado, imagino como deveria ser, que isso é muito melhor do que lepra, demência, né, outros tipos de loucura, penúria e pobreza extrema, cegueira, abandono de familiares. Não é verdade? Qual de nós iria, em sã consciência, considerando as vidas que nós levamos, ainda que com as dificuldades costumeiras que todos nós temos, como ele mesmo disse aqui, né? Em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidade de reequilíbrio e aprimoramento, que é 99,99999% dos encarnados na Terra, mas em sã consciência, levando as vidas que a maioria de nós leva, olhando, né, a partir do ponto em que estamos agora reencarnados, dificilmente, imagino, nós conseguiríamos nos imaginar em um leito de hospital, ou, por exemplo, estarmos, né, na condição dos nossos companheiros lá num Caminhos para Jesus, abandonados nas ruas, em situação de extrema pobreza e miséria, demência. Qual de nós? Não é verdade? E a gente olha aqui a resposta e a gente fala, isso é infinitamente melhor. Né? São, né, da mente e do corpo, sendo médium, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 8 horas por semana. Então vejamos. Desse modo, continua a carta, assumirá compromisso aos 30 anos de idade, na existência próxima, e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60, quando se lhe encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim em atividade de amor os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor. Louvado mesmo. Então, olha só, nós já vimos no início do capítulo que ele estava agora com 36 anos de idade. Ou seja, se era para que ele começasse esse compromisso, né, determinado aí da mediunidade, em nome de Jesus, 8 horas diárias, 8 horas semanais de trabalho em favor dos necessitados da Terra. Então, significa que a essa altura em que ele vai ser procurado por Saturnino, irmão X, já tem 6 anos que ele está no trabalho dele. 6 anos de 30 anos, que a gente percebe aqui, então, que ele teria para poder fazer isso. Né? Porque se ele vai começar aos 30 anos e é para ir até os 60, então a determinação do resgate dele são de 30 anos. 30 anos como médium de Jesus, né? Através aí da orientação dos bons espíritos em nome de Jesus, com 8 horas semanais de serviço aos irmãos necessitados da Terra. E presumimos que já faz, então, 6 anos que ele está nessa atividade. E olha que interessante a misericórdia divina. Nós vimos tudo o que ele mesmo assumiu na carta, quando ele fez o pedido, das coisas todas que ele fez. De pessoas que morreram por causa dele, de pessoas que foram abandonadas por causa dele, de pessoas que foram roubadas por causa dele. Então, um prejuízo gigante a um número grande de pessoas, como ele coloca lá. Observe. Apenas 30 anos. 30 anos de trabalho com mediunidade, sem quaisquer outras coisas, como está dizendo aqui. Né? Nenhuma determinação de uma doença grave, nenhuma determinação de abandono, de miséria, uma vida razoavelmente normal dentro das nossas possibilidades, como disse lá, mas 30 anos de mediunidade em nome de Jesus. Apenas 30 anos. Então, aos 60, as atividades mediúnicas dele encerrariam, mas olha, né, o interessante da carta, falando, resgatando assim, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento, que é o que ele tinha pedido. Então, a carta
A linguagem aqui, o texto deixa muito claro para nós que esses 30 anos trabalhando por amor, em nome de Jesus, seriam suficientes para poder resgatar todas aquelas dívidas, todos aqueles débitos que ele havia contraído. É sensacional, né? Da gente imaginar. Por amor, trabalhando em nome de Jesus, qual de nós não gostaria? E aí a gente já começa a refletir, né? Quais que foram as nossas determinações nessa reencarnação? Nós estamos trabalhando, sendo médiums ou não, em nome de Jesus, em quaisquer atividades, por mais humildes que elas possam parecer, com amor, no auxílio aos nossos irmãos mais necessitados, em qualquer tarefa que seja, né? Vou até voltar aqui, e aí mais uma vez falando, independentemente se como médiums ostensivos ou não, ainda continua sendo válido para qualquer um de nós isto daqui, que é o trabalho em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso qualquer um de nós pode fazer, sendo ou não médium ostensivo. Não é uma exclusividade dos médiums ostensivos ou de ter que ser médium ostensivo para poder auxiliar os nossos irmãos necessitados da terra. De consolar, de instruir, de ser instrumento dos bons espíritos quando nós estamos em sintonia com os mesmos, sendo ou não médiums ostensivos. Até porque médiums somos todos. Do que é um outro detalhe, que depende exatamente da nossa sintonia, do nosso desejo. Então, observe, no caso dele, que ele seria médium ostensivo. Mas, como eu disse, não é um dever exclusivo de médiums ostensivos. Todos nós temos esse dever. E não atingiremos um mundo de regeneração sem isso. E aí a gente já começa a observar. Nas nossas determinações, terão vindo também X anos, né, de trabalho em favor dos irmãos necessitados para a tarefa do consolo, da instrução, sendo aí intermediários dos bons espíritos, mesmo sem percebermos, para poder irmos quitando as diversas dívidas que nós angariamos ao longo do tempo. Então, como disse aqui, fatalmente teria de pagar através do sofrimento, já que não fosse pelo amor. Então, observe. Aquilo que normalmente nós falamos, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, a gente observa aqui que sim, tem uma verdade nisso. Ele havia pedido a dor. A misericórdia divina decretou amor. Então, façam as contas novamente. 30 anos de serviço, ele já estava reencarnado há 36, logo, ele já estava nesta tarefa há 6 anos. Então, diante de páginas tão expressivas, de certo Saturnino e eu não precisaríamos alongar anotações. Partimos no encalço do ceareiro do bem, com escala pela moradia que a obsessão atormentava. Penetrando a cidade em que nos situaria o serviço programado e atingindo a casa em que deveríamos trabalhar, vimos para logo uma jovem vampirizada por infeliz irmão, desde muito tempo habituado à perturbação nos reinos das sombras. Imprescindível socorrer a menina ingênua, alertar-lhe a mente, sacudir-lhe as forças profundas da alma com informações e instruções suscetíveis de libertá-la. Nada de perder tempo. Depois de uma prece, conseguimos influenciar a genitora da enferma, colocando-a com a filha obsidiada a caminho do templo espírita cristão, onde Alberto Nogueira estaria em serviço na evangelização da noite, segundo estaria por nós recolhidos na esfera superior. Entre aflição e desapontamento, não o encontramos no lugar indicado. Formulando indagações por via telepática ao simpático dirigente da casa, esclareceu-nos ele em pensamento que o amigo referido abandonara a pontualidade e aparecia raramente. Olha o desapontamento e a decepção. Era para ele estar já nesta tarefa, de acordo com a determinação, há 6 anos. Mas a gente encarna
esquece as coisas, mesmo que esteja ali no nosso inconsciente nos impulsionando. O nosso livre-arbítrio continua em funcionamento. Então, olha só, eles conseguiram fazer a mãe da mocinha obsidiada ir procurar a casa espírita em que este trabalhador, em que este tarefeiro deveria estar lá no dia de compromisso dele, para esse momento de trabalho. Ele não estava e, pelo visto, né, já havia abandonado a tarefa, né, e a pontualidade há muito tempo, já que era raramente que ele aparecia, conforme o texto aqui. Vamos continuar. Surgiram um impasse, de vez que para auxiliar no momento precisávamos de Alberto. Munidos das informações necessárias, logramos situar novamente mãe e filha conosco à procura dele. 20h20. Achamo-lo em bonita varanda, lendo um jornal do dia, em larga espreguiçadeira. Inspirada por nós, a desvalida senhora solicitou-lhe a colaboração mediúnica em socorro à doente. Humilhou-se, rogou, chorou, mas Nogueira respondeu inflexível. Então, vejamos, gente, é aquela pessoa que pediu, mais uma vez, lepra, cegueira, demência, penúria extrema, abandono. E recebeu como determinação divina saúde, mediunidade durante 30 anos, com 8 horas semanais de trabalho em favor dos mais necessitados. Inflexível, ele respondeu. Não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos, servi na condição de médium nas obras de caridade. Então, a gente pressupõe aí que dos 30, quando era determinado que a mediunidade dele aflorasse, até os 32. Então, já havia 4 anos de abandono da tarefa dele, que deveria durar 30, para resgatar todos os débitos que ele havia contraído. Finalmente adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família, como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me. E porque a infortunada mãe insistisse, atendendo-nos aos rogos, rematou numa tirada humorística. A única criatura que trabalha dando de si sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro. Saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. E aí nós vamos voltar aqui rapidamente a esta frase aqui do irmão X, né, dizendo que resgatando assim a atividade de amor os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Então a gente já começa a imaginar. Quando este espírito, né, desencarnar, obviamente ele já desencarnou, por conta, né, de quando esse livro foi escrito, foi psicografado, como foi a situação do seu encontro com a própria consciência, relendo a carta que ele havia escrito, relendo a resposta que ele havia recebido na concessão de misericórdia do Senhor, percebendo o que ele havia deixado de fazer. Porque não é nem aquilo que ele havia feito, mas aquilo que ele havia deixado de fazer sob a concessão da misericórdia divina. E aí aquela palavra, né, fatalmente. A gente imagina então que agora sim, tendo ele, né, esnobado a misericórdia, a concessão do Senhor de uma vida razoavelmente tranquila para 30 anos de mediunidade em favor dos irmãos mais necessitados, que agora sim, provavelmente a próxima encarnação fatalmente foi
né, de algumas dessas coisas ou da combinação delas que ele já havia pedido anteriormente, da lepra, da cegueira, da loucura, da idiotia, do fogo, lágrimas, penúria, abandono, para poder conseguir desagravar a própria consciência. Porque primeiro, a misericórdia. Então nós observamos aí a misericórdia divina atuando em nosso favor nos compromissos que nós temos. Então, isso daí a gente precisa prestar bastante atenção no que diz respeito à lei de causa e efeito. E aí, o que nós podemos pensar ou abstrair disso tudo é, enquanto nós tivermos possibilidade, mesmo dentro de condições humildes, ínfimas, de trabalho, de qualquer possibilidade de trabalho em favor dos nossos semelhantes, nós devemos fazer sem pensar no tempo, sem pensar na quantidade, sem pensar em quando, porque nós não sabemos quanto tempo nós necessitamos para esse tipo de trabalho e de resgate em favor de nós mesmos. Porque isso, antes de tudo, não é para os outros. Os outros são apenas um instrumento da nossa redenção. É primeiro para nós mesmos. Nós somos os maiores necessitados do trabalho com Jesus. É por isso que ele nos recomendou a caridade. Porque é o único caminho que nós temos de fato para podermos progredir, para podermos evoluir, para poder nos encontrar com os espíritos superiores nas esferas superiores um dia, estando nós mesmos reabilitados, reajustados, reequilibrados, depurados. Era isso que a gente queria trazer para hoje, esta nossa reflexão. Nós agradecemos muito e pedimos que Jesus os abençoe a todos, continue nos amparando com o seu amor excelso, hoje, agora e sempre. Que assim seja.